Queridos irmãos, no começo deste ano eu fiz uma reflexão sobre as motivações corretas para se servir a Deus. Eu quero repensar um pouquinho, mais uma vez, refletir novamente, e principalmente por causa da ordenação dos diáconos. Eu quero ler com os irmãos aqui o livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. Acharam o profeta Malaquias aí, não? Sim? Está perto do Evangelho segundo Mateus. É o finalzinho aí, né? Quase o meio da Bíblia, quase. Eu vou ler a palavra de Deus então a partir do versículo de número 13. Deus falando: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre aquele que serve a Deus e o que não o serve. Eu quero novamente trazer aqui as motivações corretas para servir a Deus. O nome do profeta em questão aqui é o profeta Malaquias. A palavra Malaquias no original significa mensageiro. E de fato Deus levantou um homem para ser o seu mensageiro, para ser o porta-voz do recado de Deus ao coração do seu povo. E tal como é e são todos os profetas, estava aqui Malaquias para trazer ou para levar a palavra de Deus ao povo do Senhor. E a semelhança de quase todos os profetas, Malaquias também vive num contexto bastante complicado, onde o culto a Deus era menosprezado, onde os sacrifícios eram impróprios, onde o serviço sacerdotal era um relapso, e onde o ministério levítico era um desleixo. Os irmãos sabem que eu não gosto de palavras triviais, né? Dificilmente eu uso trivialidade, uma palavra trivial. Mas se tivesse que usar uma palavra dos adolescentes ou dos jovens dos nossos dias, uma palavra trivial, seria o seguinte: um culto meia boca. E era isso que as pessoas estavam fazendo, prestando a Deus. Um culto relapso, um culto que não era segundo o coração de Deus. Além disso, havia também entre o povo uma relação bastante estremecida.
Primeiro capítulo de Malaquias começa Deus falando o seguinte: eu amo vocês. Primeiro capítulo. E o povo diz o seguinte: no que é que o Senhor tem nos amado? Olha só, que povo desaforado, falar assim com Deus. No capítulo 1, versículo 6, Deus fala o seguinte: vocês desprezam o meu nome. Olha o que eles respondem: em que desprezamos o teu nome? No capítulo 2, versículo 17, o profeta diz assim, o profeta Malaquias: vocês estão enfadando o Senhor, vocês estão aborrecendo a Deus. E o que eles respondem? Em que nós estamos enfadando o Senhor? Então havia um contexto em que o culto estava sendo menosprezado, a relação espiritual estava estremecida e a visão de Deus estava completamente distorcida. Eles chegam à conclusão no capítulo 3, versículo 14, como se dissesse: de que adianta guardar os preceitos de Deus? O que adianta servir ao Senhor? Meu Deus, como o povo pôde chegar a uma conclusão dessa? Se servir a Deus é a coisa mais gostosa, maravilhosa, e que privilégio. Acontece o seguinte, meus irmãos, que na época do profeta Malaquias, era uma época que não havia grandes manifestações da parte de Deus. Então não havia aqueles acontecimentos portentosos, aqueles grandes acontecimentos, aquelas ações portentosas. Era uma época sem eventos extraordinários. Não era a mesma época que foi a época do profeta Elias e do profeta Eliseu, em que havia milagres e sinais portentosos. Era uma época que não tinha nada disso. E aí eles chegaram à pior conclusão que alguém pode chegar na sua vida. Versículo 14: é inútil servir a Deus. Meu Deus do céu. Alguém dizer no seu coração: para que serve servir a Deus? De que adianta? Né? Eu quero falar das motivações, meus irmãos, as motivações corretas para se servir a Deus. A primeira delas é que nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Deus é. Quem é Deus? Quem é Deus? O primeiro capítulo de Malaquias, versículo 6, fala o seguinte: o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Eles não estavam servindo a Deus por aquilo que Deus é, eles estavam servindo a Deus por interesse. Ou seja, devemos servir a Deus por aquilo que Deus é. Essa é a visão teocêntrica. O culto que nós prestamos a Deus, devemos adorar a Deus por quê? Por aquilo que Deus é. O Senhor, o Criador, o sustentador de todas as coisas, o nosso Deus que nos remiu, nos perdoou, nos chamou das trevas. Essa é a motivação correta. Servir a Deus por aquilo que Ele é. Acho belíssimo o Salmo 18, quando ele fala: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu baluarte. Tudo isso, ele começa a louvar a Deus por aquilo que Deus é. É a visão teocêntrica. E o nosso culto a Deus também deve ser dessa maneira. Então, não devemos nos deixar levar por uma mensagem midiática, por aquilo que é dito muitas vezes na televisão. Pare de sofrer, seja rico, venha para ser curado, mude a sua vida, saia da pobreza. Não é essa a mensagem. Eu não devo louvar a Deus por causa dessas questões. Eu devo louvar a Deus e servir a Deus por aquilo que Deus é na nossa vida, por aquilo que Deus é na sua essência. Deve ser adorado por sua graça.
Quando no capítulo 1, Deus fala ao seu povo: eu vos tenho amado. Olha, que motivo maior? Amar, louvar a Deus, servir a Deus porque nos ama. E o povo responde: onde é que o Senhor tem amado? Como que o Senhor tem amado? Olha a situação, como é que está. E o Senhor diz que nos ama. Como é que Deus responde para o povo? Viram aí? No capítulo 1, versículo 2, Deus responde com a doutrina da eleição. Deus diz o seguinte: foi eu que amei a Jacó e aborreci-me de Esaú. Em outras palavras, eu amei mais vocês do que a outrem. Quando Deus é questionado sobre o seu amor, Ele responde com a doutrina da eleição: eu escolhi vocês. Você quer motivo maior para estar aqui louvando a Deus do que ter sido escolhido pelo Senhor? Quando há 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra hoje, nos dias de hoje, e que Ele não escolheu por uma ação meritória, porque não há nada de mérito em mim, e nem Deus foi forçado a me amar. Ele amou porque a vontade suprema do seu coração. Então, a motivação para servir a Deus é servi-lo por aquilo que Ele é, por ter esse amor incondicional, por enviar o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Então essa é sem dúvida nenhuma uma motivação correta. Segunda observação que eu faço é que devemos servir a Deus da maneira que Deus quer, não a maneira que eu quero, não a maneira que você quer, mas a maneira que Deus preceitua na sua palavra. Nos dias do profeta Malaquias, os sacerdotes e os levitas, eles eram responsáveis pelo culto a Deus, mas eles mesmos estavam negligenciando o culto. Havia uma negligência naquilo que eles faziam. Por exemplo, Deus instituiu os sacrifícios, porque os sacrifícios do Velho Testamento apontam para o Cordeiro de Deus, que é Cristo, são sombras daquilo que haveria de acontecer no futuro, no tempo de Deus. Então Deus disse o seguinte: traga o cordeirinho, a ovelhinha, enfim, mas que seja perfeito, o melhor que você tenha no seu rebanho. Sabe qual que eles levavam? Aquela que estava toda torta, sem olho, sem pé, tinha sido atacado pelos animais. Eles ofereciam o pior. Deus preceitou em sua palavra que os pães, os 12 pães, deveriam ser colocados ali, levados ao templo, e eles tinham que fazer na receita que Deus havia ordenado. Acho que eles pensavam o seguinte: o quê? Vamos levar um bolo? Vai ficar lá a semana toda? Vai embolorar? Quem sabe entra um ratinho lá no santo, no lugar sagrado, e come esse pão? Vamos fazer de qualquer jeito. E eles faziam de qualquer jeito. Então veja só, o capítulo 1 de Malaquias, versículo 14, Deus fala o seguinte: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Ele promete a Deus eu vou dar perfeito, o melhor que eu tenho, vai lá dar o defeituoso. Qual é a motivação correta para se servir a Deus? É servi-lo à maneira que Ele quer. Se Ele pediu desta maneira, é desta maneira que devemos fazer. E o capítulo 4, o profeta nos lembra, no versículo 4, o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés. Ou seja, estava tudo prescrito o que Deus queria. Se Deus quer desta maneira, por que a gente insiste em fazer de outra maneira? Se Deus quer que nós andemos numa direção, por que andar na outra direção?
Essa não é a maneira correta pela qual devemos servi-lo. Mas a motivação correta é servir a Deus da maneira que Ele quer. Às vezes alguém pode pensar o seguinte: pastor, mas vamos tornar o culto mais atrativo. Ora, o culto já é maravilhoso. O que significa tornar o culto mais atrativo se ele é maravilhoso? Ele tem a palavra de Deus em língua vernácula, o que é fruto da reforma protestante. Eu não estou lendo em latim, nem em grego, nem em hebraico, nem em nenhuma outra língua, mas em português, o que é uma bênção, porque Deus deu inteligência e capacidade e auxílio do Espírito Santo para que homens traduzissem a Santa Escritura na nossa língua. Depois temos os cânticos e as orações. O culto já é maravilhoso. É claro que eu também já fui adolescente, e um pouco mais jovem, e foi há pouco tempo mesmo. Quando eu comecei a igreja, depois da minha conversão, você tem um ímpeto de querer fazer as coisas. Você quer fazer as coisas. É para limpar o chão da igreja, a gente limpa. É para pintar, a gente pinta. É para evangelizar, a gente faz tudo. A gente tem aquele ímpeto, né? Mas também achava que a gente tinha que criar algumas coisas e tornar o culto mais atrativo, tal. Não é verdade. Demorei tempo para descobrir que não é isso. O culto é maravilhoso, porque ele é feito da maneira que Deus quer. Eu penso que a crise do culto evangélico no Brasil se dá por não entender e não fazer um culto à maneira que Deus quer, mas à maneira e segundo a criatividade humana. Por isso que você vê um imbróglio nos cultos que existem por aí, né? O que nós devemos trazer ao culto? Devemos colocar aqui o nosso coração, devemos trazer o sacrifício de louvor e adoração a Deus. E o que a gente deve levar do culto? Não é sal grosso, não é óleo, não é a água fluidificada, mas é levar a comunhão dos santos e a santa e bendita palavra de Deus, e se encher do Espírito através dos cânticos espirituais e das orações e da palavra do Senhor. Isso está prescrito no Novo Testamento de maneira muito clara. Então, servir a Deus da maneira que Deus quer. E uma outra reflexão sobre a motivação correta em servir a Deus é servi-lo independente dos resultados. Servi-lo independente dos resultados. Porque, veja só o texto, o versículo de número 14, eles chegaram à conclusão de que é inútil servir a Deus. Olha só, eles dizem o seguinte: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos, em andar de luto diante do Senhor. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: o que adiantou guardar a palavra de Deus? Olha, eu guardei, eu fui à igreja, eu orei, e olha o que aconteceu na minha vida. E é a teologia do resultado. Veja o versículo 15, olha a conclusão que eles chegam. Ora, nós reputamos por felizes. Quem são os felizes? Quem são felizes? Os soberbos. Aquela pessoa soberba, que não caminha, nem depende de Deus. Olha como ela é feliz. Depois eles dizem o seguinte: e os que cometem impiedade, aquelas pessoas maldosas, ruins, elas tentam o Senhor e escapam. Não acontece nada. Não fura pneu, não bate o carro, não pega gripe, não acontece nada com essas pessoas. Com a gente que vai à igreja, que ora, que lê a Bíblia, acontece tudo. Meus queridos irmãos, é preciso servir a Deus independente dos resultados. É claro que gera um conflito. E se eu não for curado? E se eu não arrumar emprego? E se eu não subir num posto maior na empresa? É claro que isso gera, de uma certa maneira, um conflito. E não é fácil, mas nós devemos servir a Deus independente
independente dos resultados. Tem gente querendo vencer Deus pelo cansaço. Já viu? Eu quero tal coisa na minha vida, então vou orar 200 sexta-feiras. Enfim, fica contabilizando, parece que vai vencer Deus pelo cansaço. Vou orar 300 vezes no dia, vou ler 200 páginas da Bíblia, é uma coisa assim, parece que vai vencer Deus no cansaço. Como se fosse possível isso, né? Outras pessoas buscam sinais. Quando Deus levantou Moisés, homem de Deus, Deus deu a Moisés um cajado. E quando ele chega diante do faraó e fala assim: o meu Deus mandou você soltar o povo dele. E o faraó pergunta: qual sinal que você tem? Ele joga o cajado e se transforma numa cobra. Ele fez isso diante da pessoa mais importante da terra do Egito, e diante dos seus sábios e dos seus feiticeiros. Depois Moisés anunciou ao grande faraó do Egito, a todo o seu povo, que Deus haveria de mandar pragas. Olha, povo de Deus, não saiam da cidade, porque Deus vai mandar milhares e milhões de rãs. E toda a terra do Egito foi salpicada por rãs, menos no lugar onde estava o povo de Deus. Ali não. E ele foi anunciando, uma atrás da outra: agora, meu povo. E foi lá e falou para o povo egípcio: Deus vai mandar outra praga, agora vai ser do piolho. Não saiam, povo de Deus, daqui, porque Deus vai mandar uma cortina de piolhos sobre a cabeça de toda a nação egípcia. Chega um momento que Moisés pega o seu cajado e diante do mar vermelho, ele com o seu cajado, há ali a manifestação do poder de Deus, em que as águas são separadas, e talvez 2 milhões de judeus, de filhos de Deus, passam aquele mar. Ninguém podia reclamar de que não tinha sinais da parte de Deus. Ninguém podia reclamar que Deus não mostrava os seus sinais. Quando eles chegam no deserto de Sinai, por onde eles vão perambular 39 anos, quase 40, eles reclamam que não tem água, e Moisés então, com o seu cajado, e ali sai a água da rocha. Sinal portentoso, que milagre extraordinário. E milhares ali vão dessedentar a sua sede. Eles não podiam reclamar que Deus não estava com ele, porque durante o dia Deus colocava uma nuvem sobre a cabeça de 2 milhões de judeus, para que o sol, o calor do deserto não torrasse o seu povo. E quando chegava a noite, que caía a temperatura, Deus revestia novamente com calor para aquecer o povo de Deus. Isso foi por 40 anos. Eles não precisam cultivar, porque no orvalho da manhã estava ali a comida, o pão de cada dia, chamado maná, o pão do céu. Não podia reclamar que Deus não dava comida, não dava o pão de cada dia. Se eles tivessem alguma dúvida sobre a orientação de Deus, como é que eu faço partilha de bens, como é que eu divido, como é que, se morrer alguém, quem que cuida da casa, e a criação de filhos, casamento, mistura, como é que é isso? Estava tudo prescrito na santa e bendita lei de Deus dada a Moisés. Não só os 10 mandamentos, mas em torno de 613 leis. Nenhum judeu podia reclamar que não havia clareza da parte de Deus. Agora eu quero perguntar para os irmãos: será que todos esses sinais, milagres e atos portentosos aumentaram o entusiasmo do povo de Deus?
Resposta: absolutamente não. Quando Moisés desce do monte, com o rosto todo iluminado, que teve que colocar um pano, cobrir o seu próprio rosto devido à luz, à luminosidade, o seu brilho, o povo estava lá fazendo, sabe o que? Construindo um bezerro de ouro. Depois de todos esses milagres, depois de todas essas ações portentosas, e agora na época do profeta Malaquias, quando não havia mais nada disso, aí sim que eles começaram a reclamar mesmo. Então, queridos irmãos, eu quero deixar aqui essas motivações pelas quais devemos servir a Deus. Servir a Deus por aquilo que Deus é. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Foi Ele que esteve na gestação, na formação do nosso corpo. Foi Ele que nos trouxe ao mundo, e dele Ele nos levará para si. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o Senhor desta igreja. Mas também devemos servir a Deus da maneira que Deus quer. A oração, a palavra de Deus, o louvor. E não precisamos inventar coisas no culto para atrair ninguém. Nós devemos falar daquilo que Deus mandou falar. Nós devemos fazer aquilo que Deus mandou fazer. E não fazer nada que não esteja de acordo com a vontade do nosso Deus. E por fim, devemos servir a Deus independente dos resultados. Às vezes, nós passamos por aflições na vida. Passamos pelas intempéries. E o profeta Abacuque subiu na torre e falou para Deus: eu quero saber que resposta o Senhor vai me dar. Tem aqui, o que está acontecendo. E ele derrama diante de Deus as suas queixas. Mas ele termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja a vide, ainda que os animais, as ovelhas, o gado sejam roubados do curral, todavia me alegrarei no Senhor. Servir a Deus independente dos resultados, porque não há maior resultado em toda a eternidade do que Jesus ter comprado a nós, a sua igreja, com seu sangue. Jamais, nenhum milagre nessa terra é maior que a salvação em Cristo Jesus. E eu quero com isso exortar a igreja, dizendo que não apenas os diáconos devem servir a Deus, mas você, onde você está, aqui, no trabalho, em casa, no seu lar, sirva ao Senhor para a glória de Deus. E eu termino dizendo: amém.